Paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes de poder estar com você mais uma vez e você pode compartilhar do culto onde estamos aqui reunidos entre irmãos também neste local em Curitiba, Paraná, Brasil. Que Deus abençoe grandemente a você e a tua vida e você possa ser grandemente abençoado pela palavra que vamos estudar no dia de hoje também. Minha cordial saudação também a vocês, em especial os que chegaram agora. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Sintam-se bem na casa do Senhor. Queridos, nós acabamos de louvar a Deus com as nossas bocas e agora chegou a hora de podermos louvar também por meio das nossas retribuições aquilo que Deus já nos deu. No livro de Lucas, capítulo 21, o Senhor nos lembra aquela história, quando Jesus em pessoa esteve na igreja na terra, e ele acompanhou à medida em que as pessoas depositavam as suas ofertas ali naquele local que era chamado de gasofilácio. Este era, em outras palavras, o baú ou a urna, a caixinha da oferta e do dízimo. No capítulo 21, verso 6, a Bíblia diz que Jesus olhou e viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E ele disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobra, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. O coração da mulher estava naquela oferta. Agradecida a Deus, extravasou de amor ao entregar tudo o que ela tinha, num voto de confiança no próprio Deus. Irmão, sabe, o que leva alguém a entregar tudo é quando ele realmente acredita no projeto. Não é assim? Aquela senhora, ela tinha tanta confiança em Deus, que mesmo sabendo que ela entregava ali tudo que ela tinha certeza de que Deus daria a ela o que ela precisava. Não é verdade? Hoje em dia isso é pervertido, eu sei. Muitos usam disso para ganhar dinheiro, ou talvez para extorquir do povo. E eu não quero fazer isso de nenhuma maneira. Mas me chama a atenção o princípio envolvido aqui. Porque a Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Sabe, então a nossa contribuição, ela não deixa de ser um testemunho de aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está na obra de Cristo, nós dedicamos a Ele. E sabe, eu queria dar oportunidade a vocês, eu também tenho essa oportunidade, de agradecer a Deus por meio dos dízimos e ofertas. Para aqueles que não sabem, principalmente os que nos assistem pelo YouTube, os dízimos e ofertas recebidos aqui, eles são canalizados para o avanço da obra evangelística. Nós temos dezenas de obreiros no continente africano, em especial em Moçambique. Nós temos lá milhares de irmãos, mais de 25 mil irmãos que são atendidos. Nós temos também vários grupos aqui no Brasil. Nós temos também o trabalho de publicações e de vídeo que é feito. Assim sendo, nós canalizamos todos os dízimos e ofertas para a propagação, ou seja, a divulgação do Evangelho. E os dízimos e ofertas, até o dia de hoje, eles não são usados para outro fim que este. Né? Assim como Paulo, eu também procuro trabalhar com as minhas próprias mãos, assim como vocês, para ter o meu sustento. Então o meu sustento vem do meu trabalho secular. O dinheiro que entra no caixa do ministério, nós usamos para evangelizar. Então, o objetivo não é o proveito próprio. Se você deseja dizimar ou ofertar conosco e está longe, eu vou passar rapidamente os dados da conta, e se você não pegar, você depois pode entrar em contato. Você manda um e-mail para o e-mail contato@
www.advertenciafinal.com.br. E em breve nós pretendemos colocar no site da internet os dados para que você possa fazer a tua oferta ou entregar o teu dízimo. E para aqueles que precisam de recibo, o Ministério dá o recibo numerado para que você tenha o controle daquilo que você está doando. E também, aquele doador, aquele dizimista que desejar obter um relatório da aplicação dos recursos aqui, nós também fornecemos. Nós queremos dar transparência a você que oferta, a você que dizima. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Queridos irmãos, vou passar para vocês agora os dados da conta. Conta dízimo, você tome nota. Banco Itaú, agência 3863, conta 04167, dígito 3. Se você não pegou, esse vídeo vai estar gravado no nosso canal YouTube, o canal TV Advertência Final, e ali você pode repetir. Você repete quantas vezes necessário até você gravar. E a conta de ofertas também é Banco Itaú, agência 3863, conta corrente 04299, dígito 4. E se você é do exterior, quer fazer uma doação, peça informações por e-mail e nós vamos te instruir sobre como fazer. Contato é o e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Queridos irmãos, nós vamos colocar um hino instrumental. Enquanto isso, você pode se dirigir até o local e fazer a sua doação. Eu vou pedir, Cândido, que coloque, por favor, o hino número 18 do CD. E na medida, então, que for tocando o hino, vocês podem se dirigir até a caixinha, vocês que estão aqui, aquele que trouxe o dízimo e oferta, e faz a devolução. Aquele que não trouxe, nós estaremos orando por você da mesma maneira, para que Deus possa te abençoar e possa prosperar a tua vida. Amém? Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo ido, então a tua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor
momento. Amém. Vamos orar? Pai santo e bondoso que nos altos céus habitas, queremos te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos também contribuir com a tua causa. Abençoa cada pequenina oferta, ó Pai. Abençoa, Senhor, para que ela possa produzir frutos, almas salvas para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Senhor, aqueles ofertantes. Que o Senhor sempre multiplique o seu pão para que eles tenham com o que ofertar. Abençoa, Pai, cada pessoa que veio aqui e que nos assiste pelo YouTube. Abençoa a sua vida e prospera segundo a tua sabedoria. E abençoa-nos agora nesta mensagem, ó Pai. Fala aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez queremos saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que todos sejam muito bem-vindos. Que bom estar vendo vocês aqui. Amém? E também que bom estar aí com você que nos assiste pelo YouTube ou pelo nosso site agora, porque estamos transmitindo por meio do site. O site www.advertenciafinal.com.br. Lembre-se, estaremos transmitindo sempre aos sábados, a partir das 10h30 da manhã e também às quartas-feiras, a partir das 8h20 da noite, horário de Brasília. Queridos, nós queremos tratar no dia de hoje de um tema que, para alguns de vocês, ele constitui-se na repetição, ou seja, repetição do tema, mas não repetição do assunto. Nós vamos falar do mesmo tema, porém o estudo ele vai ganhar uma direção um pouco diferente. O tema é sobre o que estamos vivendo agora. Nós vimos a nomeação de Francisco I, isso foi agora na terça-feira, para que se torne o novo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós acompanhávamos pela profecia de Apocalipse 17 que Bento XVI era o sétimo, numa contagem de 7, o sétimo da profecia. E agora, a pergunta é: como nós vamos entender o momento atual? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o agora? Passou-se o tempo de Apocalipse 17, e agora? Qual parte da Bíblia vai nos dar o norte? É sobre isso que queremos tratar. Apocalipse 17 mostra que o profeta João, ele foi levado em visão da época onde ele estava, acredita-se que era no ano 96, e ele foi levado até um momento específico na história. E esse momento está aqui no capítulo 17 e no verso 10. Mas para facilitar o entendimento, nós vamos ler a partir do verso 9. A situação em causa era uma conversa entre o anjo e o profeta. O profeta tinha acabado de ver a visão e agora o anjo explica o sentido da visão. Então ele diz: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Ora, então ele leva João para o tempo em que o 6º existe. Primeiro ele posiciona geograficamente, fala: olha, estou falando da cidade de 7 montes, a cidade onde a mulher está assentada.
esta cidade é Roma. Alguns colocam como sendo Jerusalém, mas nós não vemos base na Bíblia para isso, posto que a mulher que se assenta ali tem o nome de Babilônia. E o nome de Babilônia não era o nome dado ao povo de Israel. E nem no sentido espiritual pode-se dizer isso, porque, embora a igreja judaica não tenha aceitado a Jesus de maneira oficial, ela não incorporou todos os símbolos da religião babilônica antiga. Isso aconteceu com outra denominação cristã, que é aquela igreja que nós já conhecemos, já comentamos várias vezes aqui. E vamos comentar hoje de novo. Inclusive, a sua sede está em Roma, que é a cidade dos Sete Montes, a Igreja Católica Romana. Aqui diz que são 7 reis. Então, as cabeças do animal, da besta que João tinha visto, elas representam 7 reis. Ora, se o animal representa o papado, representa ali a liderança da Igreja Católica, cada cabeça, a cabeça é o que comanda o corpo, tem que representar papas, e aí nós vemos 7 reis, 7 papas com o título de rei. Quando isso aconteceu? Ora, quando a Igreja Católica deixou de ser apenas uma igreja para ser também um país. Isso foi quando foi fundado o país do Vaticano. Então, João foi levado para o tempo em que o 6º rei do Vaticano existia. 5 já tinham caído. Eu vou contar aqui para vocês. Pio XI foi o primeiro rei do Vaticano, depois Pio XII, depois João XXIII, depois Paulo VI, depois João Paulo I, e nós já estávamos em 1978. João Paulo I durou só 33 dias no poder, e então o mundo viu João Paulo II, o 6º rei do Vaticano, o 6º rei, ou a 6ª cabeça de Apocalipse 17. João foi levado para o tempo dele. Tá. Agora, qual detalhe é revelado no símbolo da profecia? O detalhe é o seguinte: embora estivesse ele já no tempo do 6º rei, na demonstração simbólica, nenhuma das cabeças aparecia com coroas. Quando você fala de rei, você pensa logo em coroa, né? Não, o rei foi coroado, então ele assumiu. Então o homem entende que a coroa vem sobre o rei quando ele assume o trono. Só que a Bíblia, na sua simbologia profética, ela nos dá um entendimento um pouquinho diferente de coroa sobre a cabeça. Já vamos explicar. Primeiro vamos lá para o verso 3 e vamos ver se tinha alguma coroa no simbolismo mostrado a João. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então ele viu aquele animal, uma besta com as 7 cabeças. A pergunta é: alguma cabeça estava coroada? Tinha coroa? Não, nenhuma coroa. Puxa, mas ele foi levado para o tempo do 6º rei. E por que nenhuma cabeça aparece com coroa? Ora, isso é chamativo, não é? Porque se o simbolismo da profecia fosse, na medida em que o rei assume o trono, ele recebe a coroa, então, como João foi levado para o tempo do 6º, a besta tinha que estar com 6 cabeças coroadas. Agora, e se o simbolismo fosse, por exemplo, né, que a coroa só está na cabeça que reina, então pelo menos uma das cabeças tinha que ter coroa, porque estávamos no tempo do 6º rei. Mas nada disso acontece. Então aqui nós entendemos o seguinte: na simbologia bíblica, a coroa não aparece na cabeça nem quando um rei assume, e nem quando 5 já caíram, nem quando 6 já caíram. Quando é que as coroas vão aparecer então? Só sobra uma conclusão. As coroas vão aparecer quando todos já reinaram. Eu estou postulando isso em primeiro lugar. Nós ainda não lemos na Bíblia. Eu coloco aqui como hipótese.
Será que essa hipótese se confirma pela palavra? Vamos abrir então para nós confirmarmos. Apocalipse, por exemplo, capítulo 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Peraí. Em Apocalipse 17, os chifres também não tinham coroas, mas aqui tem. O que Apocalipse 17 fala com respeito aos chifres? Vamos dar uma olhadinha? Vai lá para Apocalipse 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, vamos agora meditar aqui. Em Apocalipse 17, nenhum dos chifres tem coroa, nada. E aí, a respeito dos chifres, o anjo diz, olha, João, esses chifres, eles são reis, tá? Só que esses reis ainda não receberam reino. Eles vão receber reino lá no futuro. Eu te trouxe para o tempo do 6º rei, mas ainda aqui nenhum daqueles chifres recebeu o reino. Ele vai receber. E aí lá em Apocalipse 13, eles já aparecem todos com coroa. Em Apocalipse 17, a Bíblia ainda fala outra coisa. Olha o verso 13. Estes, os reis, têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, esses reis ainda não tinham recebido o reino, mas quando eles recebessem, eles iam repassar a sua autoridade, certo? Isso está claro pela Bíblia. Ok. Lá em Apocalipse 13, os chifres aparecem com coroas. Em que momento nós estamos ali? Será que nós estamos no momento em que os chifres estão reinando? Ou será que nós estamos num momento em que os chifres já passaram o reino para a besta? Ou seja, em que os chifres já reinaram? É importante entender isso? Claro que é. Por quê? Se, lá em Apocalipse 13, os chifres já reinaram, eu entendo que quando eu vejo coroa sobre uma cabeça, quer dizer que aquele rei já reinou. Agora, se em Apocalipse 13 eu vejo reis que ainda estão reinando e não passaram o poder para a besta, isso quer dizer que quando eu ver no simbolismo uma coroa sobre a cabeça, ela se refere a um rei cujo mandato ainda não terminou. Ele está no poder. Então, é diferente eu entender. Eu vejo coroa e vejo rei reinando, ou eu vejo rei que já reinou. Reinado finalizado. Entenderam? Até aqui está claro? Todos conseguiram entender? Ok? Ok. Então vamos lá para Apocalipse 13 e vamos entender. Apocalipse 13. Os 10 chifres têm coroas, já vimos isso. E daí? Eles já reinaram ou eles estão reinando? Vamos ver. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou após a besta. E aí ele continua falando, etc. E aí olha o verso 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Vamos lá, um pouquinho de gramática. Deu-se-lhe. Isso é passado, presente ou futuro? Deu-se-lhe. Passado, tempo passado. Ora, os 10 chifres com coroas, porém, já entregaram o seu poder para a besta. Ou seja, o reinado dos 10 chifres já se finalizou, já se terminou. Conclusão, quando eu vejo coroa sobre a cabeça, quer dizer que o reinado já terminou. Com isso em mente, nós podemos abrir em Apocalipse capítulo 12.
Deem uma olhadinha no verso 3, por favor. Verso 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Opa, vou parar por aqui. 7 cabeças e 10 chifres. Já vimos isso em algum lugar? Já em Apocalipse 17 e também em Apocalipse 13. Tá, e o que acontece aqui? Continua lendo o verso 3. Sobre as cabeças, 7 diademas, 7 coroas. As 7 cabeças estão coroadas. Pela simbologia bíblica que nós já aprendemos, isso significa o quê? Que o reinado dos 7 já se acabou. Vamos trazer para os nossos dias. Bento XVI era o 7º, correto? O reinado dele, o que já aconteceu? Já acabou. Opa, então Apocalipse 12 está falando do nosso tempo. Um tempo no qual Bento XVI já finalizou o seu reinado. Apocalipse 12 levou João em visão para o ano de 2013, onde nós estamos. Especificamente a partir de 28 de fevereiro de 2013, ou 16 de março de 2013. E o que é que Deus tem para nos dizer agora? Basta entender este capítulo e nós vamos compreender a mensagem. Vamos então começar do verso número 1, tá? E vamos tratando de entender bem com calma, sem pressa, porque a linguagem ela é simbólica. Se ela é simbólica, a gente tem que mastigar, temos que deixar a Bíblia explicar o seu sentido para compreender. Ah, por que você está dizendo que a linguagem é simbólica? Ora, por uma razão simples. Nós acabamos de ver aqui um dragão vermelho com 7 cabeças. Existe um animal assim? Não. Se não existe, só há uma forma de entender, que a revelação ela é simbólica, não é literal. Né? Verso número 1. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Nós já vimos que a revelação é simbólica. E isso serve repetir agora, justamente para a gente não pensar assim, então a gente vai ver uma mulher no céu voando, e essa mulher no céu vai estar pisando a lua. Não, não é isso. Vamos começar pelo básico. De qual céu a Bíblia está falando? Será que está falando do céu onde nós vemos as nuvens durante o dia? Será que está falando do céu que nós conhecemos por espaço sideral, onde estão as estrelas e nós vemos à noite? Ou será que estaria falando do céu onde Deus habita? Porque a palavra céu pode se referir a qualquer uma desses 3, não é verdade? Deixa que a Bíblia explica. Dá uma olhada em Apocalipse 15, porque aqui no 12 ele diz, eu vi um grande sinal no céu. No 15 ele fala, eu vi outro grande sinal no céu. Está se referindo ao mesmo lugar. Olha lá o 15. Capítulo 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Então ele já viu um segundo sinal no mesmo lugar onde ele viu o primeiro, lá em Apocalipse 12. Que lugar é esse? Continue lendo aqui. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. 7 anjos e eles tinham 7 taças. Que lugar é esse? Veja o capítulo 16, verso 1. E ouvi, João diz, olha, eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, aonde os anjos estavam?
no templo, certo? Aonde Deus está. Porque ouviu-se a voz do templo falando para os anjos o quê? Vão e derramem sobre a terra. Então fica evidente que os anjos não estavam na terra. Porque se eles já estivessem, Deus não precisava falar, vão para a terra derramar as taças. Eles não estavam na terra. Eles estavam aonde? Ora, se eles ouviram Deus falando com eles ali no templo, então é porque eles estavam no templo. E aí, eles teriam que ir, ou seja, sair de onde eles estavam, para que derramassem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Ou seja, eles estavam no templo do céu, o que também a Bíblia fala de santuário no céu. Agora nós podemos entender melhor Apocalipse 12, né? Apocalipse 12 está mostrando uma cena que ocorre lá no santuário de Deus, em 2013 para frente, ou seja, depois de Bento XVI. Em algum momento depois que Bento XVI saiu. Ah, é nessa data agora? A Bíblia não diz. A Bíblia não fala se é dia 16 de março de 2013, tampouco diz se é de 2014 ou 2015. Mas uma coisa é clara, ela diz que é depois de Bento XVI reinar. Ou seja, nós estamos chegando nesta época. Então, voltando a Apocalipse 12, verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Pergunta, mulher representa o que na Bíblia? Igreja. Em Efésios capítulo 5, você que quer anotar e nos assiste aí pelo YouTube, Efésios capítulo 5, verso 25. Ali fala que maridos, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a Bíblia faz um comparativo. Marido, Cristo, mulher, igreja. Foi vista, portanto, uma igreja lá no santuário de Deus. Poxa, mas nós estamos aqui na terra, como é que a igreja foi vista lá? É uma visão simbólica. Deus quer mostrar alguma coisa. Vamos parar para entender. Nós não estamos lá em pessoa, mas de alguma maneira os nossos nomes estão sendo considerados lá. Porque a única maneira de nós estarmos lá é pela fé, nós crendo que nós estamos, porque fisicamente estamos na terra. Uma mulher vestida do sol. Está falando de uma igreja vestida do sol. Sol. Sol representa o quê? No livro de Malaquias, meus queridos, a Bíblia fala que o sol representa Cristo. Cristo é o sol da justiça. Para quem quer anotar, anota lá, depois você lê em casa. Está em Malaquias capítulo 4. Sol da justiça. Então uma mulher vestida de sol representa pessoas como você e como eu, refletindo o caráter de Jesus. Pessoas obedientes a Deus como Jesus foi obediente. Quando é que esta igreja iria aparecer? Depois do reinado de Bento XVI. Na nossa época, será que eu estou pronto? Será que eu já faço parte desta igreja? Será que eu já estou vestido do sol? Será que quando os anjos olham para a minha vida, eles falam, o Jairo realmente já se parece com Jesus? Aqui diz que ela tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Coroa aqui também não é difícil de entender, né? Coroa também é um símbolo de vitória na Bíblia. Em Apocalipse 2, tem um verso muito conhecido, inclusive, que ele fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Aquele que for fiel a Jesus vai receber a coroa. Ora, irmãos, então aqui está falando de uma igreja composta por pessoas que elas tiveram uma vitória. E que tipo de vitória nós precisamos ter? Vamos falar da nossa vida prática? Estou eu andando pelo centro, no meu trabalho, e vem alguém e dá uma ombrada em mim.
E quando eu olho para ver se a pessoa fez isso por engano ou sem querer, a pessoa está me olhando e me encarando para ver o que é que eu vou dizer. O que está acontecendo? Eu estou sendo tentado, não é verdade? Eu estou sendo provocado. E se eu estou sendo provocado, qual será a minha reação? Espiritualmente falando, está no momento no qual eu preciso vencer. Vencer a tentação. A tentação de perder a paciência, a tentação de devolver na mesma moeda, não é verdade? A tentação de deixar o índio subir, como muitos falam no termo popular. A tentação de ceder à ira. Essa tentação precisa ser vencida. E quando a Bíblia fala de vitória, a vitória, ela está aí. A vitória sobre o eu. A vitória sobre as paixões internas. E quando eu falo paixões, isso não tem só a ver com relacionamento homem e mulher. Paixões internas são aquelas que me conduzem a fazer o que é errado. Paixões internas. E aí, nesse momento, eu decido se eu vou pertencer à igreja representada pela mulher vestida de sol, ou se eu prefiro me encaminhar para pertencer à igreja Babilônia, porque a Bíblia só fala de duas. Tem a virgem e tem a prostituta. Tem a igreja pura, vestida de sol, e tem a igreja vestida de escarlata, que é cor do pecado, vermelho. E aí eu tenho que tomar a decisão. E a decisão, ela é renovada a cada hora, a cada minuto, a cada dia. Eu preciso ser parte da igreja pura. Sabe, eu preciso ser parte da igreja pura quando eu estou trabalhando, quando eu estou no meu lar, quando eu estou entre os meus amigos, quando eu estou em qualquer outra atividade. Eu preciso ser membro da igreja pura. E só eu posso escolher isso. Deus faz muitas coisas por mim. Deus enviou Jesus para morrer por mim na cruz do Calvário. Jesus está intercedendo em meu favor. Os anjos são enviados para me ajudar. Só que apenas eu posso escolher se eu pertencerei a esta igreja. Porque Deus, Cristo e os anjos sempre respeitarão o meu direito de escolha. É o livre-arbítrio. Sou eu quem escolhe se eu vou obedecer ou se eu vou desobedecer. Se eu vou dar um bom testemunho de crente ou se eu vou dar motivo para alguém falar: ainda anda com a Bíblia desse jeito, pior do que eu, por isso que eu não vou na igreja. Quanta gente diz isso, não é? Irmãos, está nas nossas mãos a escolha. A Bíblia diz que depois de Bento XVI, Deus veria na terra uma mulher vestida de sol. No verso 2 é dito que essa mulher estava grávida, com dores de parto, e ela gritava com ânsias de dar à luz. Mais tarde, no verso 5, fala que ela deu à luz a um filho, o varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse é Jesus, né? Aquele que vai receber o reino, que vai reger todas as nações. Uma igreja que está para dar à luz a Jesus. Mas de que jeito? Bom, na linguagem espiritual, dar à luz a Jesus significa Cristo ser formado dentro de nós. E para isso acontecer, nós temos que ter muitas batalhas internas. E estas batalhas são comparadas às dores do parto. Abram, por gentileza, Gálatas, capítulo 4, verso 14. Gálatas, capítulo 4, verso 14. 19, perdão. Verso 19. Aí Paulo, conversando com a igreja, através da sua carta, ele fala assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, no sentido espiritual, aquela dor terrível, comparada à dor do parto, ela precisa ser suportada, nós precisamos experimentá-la, a fim de vencer as nossas falhas de caráter, e nós nos tornarmos semelhantes a Jesus.
Jesus. Então, queridos, a estrada que conduz rumo ao céu, ela é uma estrada que ela tem também os seus espinhos. Nem tudo é um mar de rosas, mas Jesus já passou por ela. Essa estrada foi consagrada com sangue. E na medida em que nós andamos, nós vamos ver as gotas dos pés do Senhor Jesus. E essas gotas vão nos motivar para nós avançarmos. Porque nós temos um exemplo e um ajudador. Jesus é o nosso ajudador. Jesus é o nosso exemplo. Irmãos, e a igreja de Apocalipse 12 é composta de pessoas que perseveram. Pessoas que estavam tendo luta íntima muito grande. Porque, irmãos, todos nós aqui temos falhas. Ninguém é isento de falhas. Não adianta um apontar para o outro e falar, você. Não, você não. Eu tenho problemas. E se eu tenho problemas, eu preciso da graça de Deus para que Jesus me ajude e eu vença os meus problemas. Não é verdade? Todos nós somos assim. E Deus, por meio de Apocalipse 12, Ele está prometendo vitória. Filho, lute. Filho, você vai sentir dores, angústia. Mas, lembre-se, Jesus falou, eis que eu estou convosco. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, se ele vai estar até a consumação dos séculos, significa o seguinte, independente do meu dia ser bom ou ruim, ele está comigo. Independente de eu ter feito escolhas certas ou erradas, ele está comigo. Independente de fazer sol ou chuva, ele está comigo. Certo? Ele sempre está comigo. E esta é a garantia que eu tenho de que eu posso vencer. Eu hei de vencer. Sabe? O inimigo, o que ele quer fazer é o seguinte, o inimigo é sujo. O que ele faz é, ele te leva, aí ele te derruba em algum momento, mesmo que você tenha resistido durante muito tempo, e aí depois o que ele faz é assim, agora, você acha que Deus vai te aceitar? De jeito nenhum. Nem na igreja vão te aceitar. E aí ele tenta derrubar você e destruir a tua alma. Não escute ele. Ele está errado. A Bíblia está falando, ele é um mentiroso. Né? Deus está a teu favor, Jesus também. Né? Deus está a nosso favor. Meus queridos, e nessa luta aqui de Apocalipse 12, a igreja sai vitoriosa porque no verso 5 é dito que ela deu à luz o filho. Finalmente ela deu à luz, ela se tornou semelhante a Jesus. E eu podia aqui me estender, talvez, fazendo conexões com Apocalipse 13 e explicar um pouco mais sobre o tempo, mas sabe, Deus tem me tocado a nós seguirmos uma outra linha no dia de hoje. A linha é a seguinte: eu serei vencedor, se eu quiser, é verdade. Eu serei purificado. Agora, como isso vai acontecer? Como é que Deus vai operar isso na minha vida? Deus disse que vai ter uma igreja irrepreensível, uma mulher pura. Agora, como é que ele vai fazer isso? Vamos ler em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, versos 25 e 20 até 27. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Cristo amou a sua igreja, Cristo se entregou pela sua igreja, para que mais tarde, quando ele fosse ao céu, ele pudesse santificar a igreja. E de que maneira ele santificaria a igreja? Verso 26. Purificando-a
com a lavagem da água pela palavra. Achei interessante o comentário da irmã, agora há pouco, nos testemunhos, falando, olha, encontrei um lugar onde prega-se a água pura da palavra. Isso tem tudo a ver, irmãos, com o texto de Efésios aqui, né? E também com o que Deus havia nos proposto para hoje. Água pura. O que é água pura? Palavra pura. Se a água é a palavra de Deus, a Bíblia, a água pura quer dizer a palavra de Deus não misturada por ensino de homem. Correto? E a água suja, ou maculada, ou misturada, ela seria justamente a palavra de Deus misturada com ensinos de homens. Irmãos, e no esforço de buscar a palavra pura, nós vamos nos deparar com uma grande controvérsia religiosa. É aqui que queria chegar para nós finalizarmos. Que controvérsia é essa? A controvérsia significa que nós vamos ser estigmatizados. Estigmatizar vem da palavra grega estigma. Estigma quer dizer literalmente marcar. Sabe como você marca o boi? Né, com a ferradura? Queima o couro do boi. Né? Então, sabe, a história e a Bíblia nos ensinam que quando nós buscamos a água pura da palavra, nós seremos estigmatizados. Ah, isso aí é coisa da tua cabeça. Não, não é. Vamos provar que não é. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que a igreja apostólica já era estigmatizada. Atos 24, verso 14. A Bíblia diz assim: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirva aos Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Quem que falou isso? Em que época? Em que circunstância? Foi o apóstolo Paulo, quando ele compareceu no tribunal diante do governador Félix e foi dada a oportunidade dele se defender. E ele aproveitou para dar um testemunho de vida do que era a sua experiência com Deus. E foi quando ele falou para Félix: Félix, eu te confesso que de acordo com aquele caminho que ele chama de seita, Félix, aquele caminho que possivelmente você já ouviu falar. Sabe aquele que as pessoas zombam dele, desprezam e falam assim, aquilo lá é uma seita proscrita, seita de pessoas fanáticas, seita de pessoas fundamentalistas. De acordo com aquele caminho a que chamam seita, eu sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, qual era o conceito de seita naquela época? Bom, pertence a uma seita aquele que crê na Bíblia como ela é. E só na Bíblia. Aquele que crê no que está na lei e nos profetas. Paulo não diz aqui, aquele que crê na lei, nos profetas e nos homens. Aquele que crê na lei, nos profetas e no magistério da igreja. Ou aquele que crê na lei, nos profetas e no concílio de pastores. Ou talvez e na faculdade de teologia. Ou talvez e na comissão da igreja. Não. Todas estas instituições humanas, meus irmãos, elas estão sujeitas ao quê? A falhas. Não é verdade? O pastor é um homem pecador como você e eu. O clérigo também. O concílio eclesiástico, o concílio de igrejas, a comissão de igreja, os membros da universidade de teologia, todos eles estão sujeitos à falha. Só tem uma coisa que não está sujeita à falha: a palavra de Deus. Então, quando Cristo vai nos purificar, e isso deve acontecer agora, a gente já viu, ele vai nos purificar por meio da água pura, que é a palavra. Agora, se o indivíduo, ele toma como autoridade a palavra e também o que o homem diz, ele vai ser purificado pela água? Sim ou não? Isso seria o mesmo que se lavar com água suja, irmãos. Sabe que nós cavamos um poço lá em casa uma vez? E aí houve um problema que nós nem conseguimos entender o porquê. Né? Quando se cavou o poço, a água que vinha, ela era uma água barrenta. Isso depois que chovia. E aí, irmãos, a gente ligava o chuveiro, aquela água marrom. Dá para tomar banho? Fica difícil. Né?
Não dava. Obviamente nós não queríamos, tivemos que buscar uma outra fonte de água para que pudéssemos tomar bom banho. Assim também hoje. Água pura. Água pura é a palavra pura. Tá, aonde você quer chegar? Bom, quero chegar no que está acontecendo hoje. E talvez você não tenha visto ainda. É o seguinte. Eu tenho um livro aqui. Esse livro ele é intitulado Fundamentalismo Bíblico. O autor é Ronald D. Aqui diz Withrop. Não sei se ele é americano. Esse livro ele tem o imprimatur da Igreja Católica. Quem deu o imprimatur foi o bispo auxiliar de Baltimore, em 2001, dia 25 de janeiro. O subtítulo do livro é O que todo católico deveria saber. A pessoa que escreveu, vê-se que é uma pessoa bem esclarecida, uma pessoa estudiosa. E o fato do livro ter o imprimatur significa que ele tem o pode da igreja. Pode imprimir. É válido. É o que nós pensamos. E aqui, irmãos, foi um livro que eu comprei na loja da editora Ave Maria, aquela livrarias paulinas, né? E na sua página 41, capítulo 2, ele aborda uma coisa. Tem aqui Elementos Básicos da Bíblia, é o título do capítulo. Uma abordagem fundamentalista da Escritura. Então o que eles querem dizer aqui? Eles querem advertir a pessoa para que ela não seja uma fundamentalista. Mas para isso, em primeiro lugar, ele vai explicar o que é um fundamentalista. E olha só o que diz. O princípio essencial a que os fundamentalistas se prendem na interpretação bíblica consiste no fato de a Bíblia ser a única autoridade no que Deus diz e deseja. Quem concorda com esse princípio? Deixa eu ver a mão. Amém? É verdadeiro ou não é? Só que isso é rotulado, é estigmatizado de fundamentalismo. Fundamentalismo vem da palavra fundamental, ou seja, você se fundamenta só na Bíblia. É dali que você tira a sua regra de fé e prática. Só que isso é estigmatizado, como era nos dias de Paulo. Quem cria na lei e nos profetas era membro de seita. Aí você chega em casa e fala, o que? Você pertence àquela seita que não crê nisso, que não crê naquilo? Cuidado, hein? Olha, tem tanta seita que a gente ouve falar aí, o pessoal se suicida, o pessoal vai lá para as montanhas, assim, não é verdade? Irmãos, tudo isso é estratégia do inimigo para evitar que você siga o caminho certo. Não é porque muitos são chamados de seita seguindo o caminho errado que nós, por obedecermos a Bíblia, e só a Bíblia, estamos no caminho errado. Não pode ser. Agora eu quero fazer um paralelo. Um paralelo que o próprio livro faz, só vou ler para vocês, entre a abordagem que eles classificam como fundamentalista e a abordagem que eles classificam como católica. A abordagem católica está aqui na página 69 e ele diz assim: extraindo dos vários documentos os ensinamentos do magistério da Igreja Católica, especialmente como apresentado no Catecismo da Igreja Católica, ver edições brasileiras, sintetizarei as principais características de uma abordagem católica da Escritura. Ou seja, ele pesquisou documentos, fontes oficiais, e agora ele vai expor o pensamento oficial. Número 1. Para uma abordagem católica da Escritura, é verdadeiramente básica a aceitação de duas fontes interrelacionadas do conhecimento da vontade de Deus. A saber, quais são as duas fontes? Escritura e tradição. Os católicos têm, então, no simples princípio, uma postura básica que se opõe à ideia fundamentalista de sola Escritura, quer dizer, de só a Bíblia. E aí ele cita uma parte
da Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a divina revelação. E nesta Constituição Dogmática chamada Dei Verbum, inciso 21, diz: considerar a Sagrada Escritura juntamente com a Sagrada Tradição como regra suprema da sua fé. Ou seja, confessa-se de que crê na Bíblia somado ao que os homens ensinam. Aí diz: essa citação mostra a conexão essencial entre a Bíblia como palavra de Deus e a tradição do magistério da Igreja. Mais à frente. A palavra tradição, note-se o T maiúsculo, não significa tradições que lembramos à medida que crescemos. Refere-se mais exatamente ao ensino do magistério da Igreja no decurso dos séculos, tal como tem interpretado as Escrituras e formulado doutrinas. A revelação de Deus é a Bíblia mais o magistério da Igreja. E o que o magistério faz? São pessoas que interpretam as Escrituras e elas formulam doutrina. O homem literalmente formula uma doutrina. Mais à frente. A posição católica reconhece implicitamente que nem todo o ensino da Igreja pode ser encontrado na Sagrada Escritura. Então, reconhece-se documentalmente que nem todo o ensino da Igreja está na Sagrada Escritura. Páginas 69 e 70 desse livro aqui. Irmãos, a coisa vai tão longe que nesse livro aqui do padre Dr. Aníbal Pereira dos Reis, ex-padre hoje, nem sei se é vivo ainda, na página 72, diz assim: Gregório Magno declarou aceitar e venerar os 4 concílios ecumênicos de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia como os 4 livros do Evangelho. Aí ele cita aqui uma parte em latim, né? Sic Sancti Evangelii, 4 libros, sic 4 concilia suscipere e venerare me fateor. O sentido é que consideramos os 4 concílios tão santos quanto os 4 evangelhos. E na encíclica Dei Verbum, a mesma que a gente comentou agora, do Concílio Vaticano, diz assim: desde que a tradição, a Escritura e o magistério eclesiástico estão de tal maneira entrelaçados e unidos que se constituem num só sagrado depósito da palavra de Deus confiada à Igreja, segue-se que o católico romano está obrigado, note a palavra obrigado, a dar igual e pleno assentimento a todos os enunciados da hierarquia, como se revelados por Deus. E aí, uma parte da Constituição Dogmática Lumen Gentium, também fruto do Concílio Vaticano II e promulgada, ou seja, aprovada pelo Papa Paulo VI, diz assim: os bispos, quando ensinam em comunhão com o Romano Pontífice, devem ser respeitados por todos como testemunhas da verdade divina e católica. Devem os fiéis acatar uma sentença sobre a fé e a moral, proferida por seu bispo em nome de Cristo, e devem ater-se a ela com religioso obséquio de espírito. Esta religiosa submissão da vontade e da inteligência deve, de modo particular, ser prestada com relação ao autêntico magistério do Romano Pontífice, mesmo quando não fala ex cátedra. E isso de tal forma que seu magistério supremo seja reverentemente reconhecido, suas sentenças sinceramente acolhidas, sempre de acordo com sua mente e vontade. Então, irmãos, em outras palavras, considere aquilo que o homem disse como palavra de Deus. Submeta-se, você está obrigado a isso. Você sempre deve fazer isso. Alguém diria: ah, mas que absurdo. Bom, à luz da Bíblia, não seria sensato e sábio fazermos isso, não é verdade? Por quê?
Porque a Bíblia nos ensina a ser ela a regra de fé e prática. Se nós queremos ser instruídos, se nós queremos ser lavados, nós temos que ser lavados pela palavra de Deus. E aqui a gente vê que é reconhecido algo diferente da palavra. É a palavra mais o ensino dos homens. Mas antes, irmãos, que nós fiquemos aqui de maneira até injusta, colocando o dedo só em uma denominação, com justiça nós deveríamos reconhecer uma coisa, que em quase todas as organizações religiosas há uma mistura do ensino da Bíblia com o ensino do homem. E exige-se que as pessoas se submetam ao ensino do homem, basicamente com a mesma reverência que se submetem ao ensino da Bíblia. Vamos dar exemplos? Existem várias denominações nas quais aqueles que ensinam são só os que aprenderam na faculdade de teologia. Certo ou errado? Certo ou errado? Bom, vocês disseram que é certo. Se vocês disseram que é certo, depreende-se daí, ou quer dizer, se conclui-se daí, que há sempre a possibilidade de o homem errar, e o homem erra, às vezes, isso é provado. Portanto, provado está de que há uma mistura de ensinamentos da palavra de Deus e ensinamentos do homem. Não é verdade? Agora, existem também organizações religiosas nas quais o membro deve aceitar a doutrina ensinada pela liderança, independente de estar ou não estar de acordo com a palavra de Deus. Sim ou não? Alguém diria, não, não é assim. É que os líderes, eles têm maior capacidade de interpretar o texto bíblico. Calma lá. Vocês já viram aqui a exposição da teologia católica, não foi? E eu tenho que ser justo. Eu não posso aqui falar de um, sendo que o outro faz a mesma coisa, certo? Eu acho que nós temos que ser justos, né? Então vamos ver uma coisa. Bom, o que nós estamos dizendo aqui é que a doutrina, ou ensino bíblico, é entendido quando eu leio a Bíblia e entendo da forma que eu leio. Isso é classificado no livro aqui como abordagem fundamentalista. Eu até vou ler para que assim não digam que fui eu quem falou. Tá? Ensino fundamentalista. O princípio essencial a que os fundamentalistas se prendem na interpretação bíblica consiste no fato de que a Bíblia ser a única autoridade no que Deus diz e deseja. Corolários diversos, quer dizer, consequências lógicas diversas, acompanham este princípio. Primeiro, a Bíblia contém tudo o que você precisa saber. Não há necessidade de suplementá-la com outras doutrinas ou crenças. Isso é a crença que eles classificam como fundamentalista. Vale só a Bíblia, não tem necessidade do homem apresentar doutrinas para somar-se. Segundo, a Bíblia diz exatamente o que ela significa e significa o que ela diz. Parece meio estranho, né? Mas na prática é, lê a Bíblia e entenda do jeito que você lê. É isso. Não há necessidade de mediação externa para explanar o que a Bíblia ensina. Seu ensinamento é evidente por si mesmo. O significado permanece nas palavras atuais e cada pessoa que pode ler pode entender seu sentido inteligível. Terceiro, desde que a Bíblia é a palavra de Deus, ela precisa ser inerrante, isto é, não contém erros de espécie alguma. Quem concorda? A Bíblia não contém erros. Amém? A Bíblia não contém erros, mas isso é estigmatizado. Quem crê assim é estigmatizado de fundamentalista. Agora, a página 73
deste livro aqui, Fundamentalismo Bíblico. Uma abordagem católica da Bíblia admite a necessidade de ler o texto de um modo literal. Ou seja, eu tenho que ler o texto como ele está escrito. Mas ela vai também além disso. Leitura literal da Bíblia, isto é, o que as palavras significam em seu sentido pleno, é uma coisa. Leitura literalística, na qual a pessoa interpreta servilmente cada palavra de modo restrito, é algo diverso. Enquanto que os fundamentalistas leem muitas passagens literalisticamente, os católicos reconhecem um sentido mais profundo na Escritura que pode ir além do sentido literal das palavras. Tradicionalmente, a Igreja Católica tem se mantido também aberta ao que é conhecido como sentido espiritual, entre aspas, da Sagrada Escritura, o qual às vezes pode ser equiparado com um sentido mais profundo, trocando em miúdos. Você lê a Bíblia, mas ela não quer dizer o que você leu, não. Quer dizer o que alguém interpreta para você, porque tem um sentido mais profundo que você não enxerga. Só enxerga aquele que conhece a língua original ou aquele que fez o magistério, o curso de teologia. Concordam com isso? Irmãos, em outras palavras, é literalmente considerar que nós somos incapazes de fazer interpretação de texto. Ou seja, de eu pegar um texto, ler e entender o sentido dele. Alguém tem que dizer para mim. E aí nós chegamos a algumas coisas que se tornam até absurdas. Por exemplo, eu leio em Êxodo 20, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí tem Bíblias que no seu rodapé falam assim, dia do sábado quer dizer dia do Senhor, isto é, domingo. Opa, será que a minha vista está embaçada? Mas será que eu li o dia errado? Será que eu realmente, então, eu não tenho a capacidade de olhar para o texto e entender a diferença entre a grafia de sábado e domingo, é isso? Ou eu tenho que entender, então, que quando a Bíblia diz sábado, eu leio aqui sábado, e se eu pergunto para outra pessoa, o que está escrito aqui? Sábado. Alguém que conhece o original vai ter que me dizer, não, não é sábado, é domingo. Ainda que no original esteja escrito sábado. Irmãos, sabe, nós não podemos estar voluntariamente cativos. Prisão de mente, já ouviram falar isso? Prisão mental. Você preso à ideia do outro. E alguém fala assim, mas esse sermão só foi para atacar então. Não, não foi nada para atacar. Foi para nós sabermos diferenciar, meus queridos, o que é só um teste. Esse sermão, irmãos, voltando, ele não foi feito com o propósito de atacar a ninguém. Mas ele foi feito para nos ajudar a entender de que jeito Deus vai nos lavar. Por quê? Se você manda a criança se lavar e ela se lava na água suja, vai ficar limpa? Não. Nós temos que nos lavar na água limpa. E a água limpa, meus queridos, é a palavra de Deus. Só que tem um detalhe. Quando você tomar a decisão de ser lavado pela palavra de Deus, você será estigmatizado. Vão dizer que você pertence a uma seita, vão dizer que você é fundamentalista, coisa que já fizeram com Paulo no passado. Mas Paulo foi o apóstolo Paulo, foi da igreja apostólica. Então, irmãos, o erro não está em você nesse caso, está naquele que te estigmatiza. Porque ao te estigmatizar, automaticamente ele vai estar estigmatizando a Paulo, estigmatizando a Pedro, que concordava com ele, e aos apóstolos. Ou seja, em nome dos apóstolos, vai estar condenando os apóstolos. Porque ao condenar
a crença só na Bíblia como autoridade divina, automaticamente estamos condenando a Igreja Apostólica. Queridos, o chamado de Deus é para que nós deixemos Ele nos lavar com a água pela palavra. Que nós usemos a Bíblia como única autoridade de fé e prática. Este princípio protestante, meus queridos, ele tem que ressurgir. Ele precisa ressurgir. Esse mesmo livro, onde ele fala do fundamentalismo bíblico, ele diz aonde surgiu este princípio de a Bíblia e a Bíblia só. Isso na era moderna, né? A posição segundo a qual a Bíblia é a única autoridade remonta ao período da reforma de Martinho Lutero e outros ocorrido no século XVI. Ou seja, a Bíblia é a única autoridade. Essa posição, ela nos faz lembrar a reforma da época de Lutero e dos outros protestantes. Irmãos, nós precisamos, no sentido espiritual, sermos reformadores. Nós precisamos, no sentido espiritual, ser lavados pela palavra de Deus. E só pela palavra, irmãos, porque se nós deixarmos alguém nos lavar pela doutrina do homem, nós ficaremos sujos. Tá, e daí? Qual é a consequência? O que tem? Se a minha família, minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, todos já creram assim, que problema? Que problema tem? O problema é o seguinte, nenhum deles viveu no tempo de Apocalipse 12. Nenhum deles aprendeu no tempo de Apocalipse 12. Nós lemos hoje. Nós estamos na época em que o céu vai ver uma igreja vestida do sol, uma mulher pura, pessoas purificadas pela palavra. E se eu tentar acalmar a minha consciência dizendo, não, mas todos creram assim, meu pai morreu, tenho certeza que morreu salvo. Então não tem problema eu continuar assim. Se nós pensarmos assim, nós não vamos fazer parte da igreja de Apocalipse 12. E só tem 2 igrejas no tempo do fim. Não tem uma, outra e o meio do caminho. Não. Não existem os votos nulos, indecisos e brancos. Ou é um ou é outro. Queridos, hoje é o dia de tomarmos uma decisão importante. Quem aqui gostaria de se submeter à Bíblia e à Bíblia só como regra de fé e prática? Deixa eu ver as mãos. Amém. Glória a Deus. Espero que você que nos assiste também pelo YouTube tome a mesma decisão. Esta é a divina palavra autorizada de Deus. E nada, senão ela, deve ser a nossa regra de fé e prática. E atento, muitas pessoas vão dizer o contrário para você. Mas hoje você está escutando a verdade, meu amigo. Sabe, é porque Deus te ama. Por isso que Ele está permitindo que essa verdade chegue para você. Então aproveite. Aproveite porque nós nunca sabemos se hoje é a nossa última oportunidade. Pode ser que nós saímos daqui e esteja nos esperando, talvez, um atropelamento ou um assalto. Nós não sabemos. Nós não sabemos se hoje é o nosso último dia de vida. Então não vamos perder a oportunidade. Convido a você que possa se unir a mim em oração. Enquanto nós vamos pedir a Deus que nos lave pela sua palavra. Que nos lembre de estudar só a Bíblia. Que nos lembre de ler. Que nos lembre de nos submeter à Bíblia. Ele vai nos ajudar. Vamos orar? Grande Deus e Pai, nós queremos, Senhor, humildemente reconhecer que nós somos o pó, nós não somos nada. E exatamente porque nós precisávamos muito, foi que o Senhor mandou essa palavra divina, esta palavra maravilhosa, a Tua santa palavra, a Bíblia, Senhor, para que por meio dela nós fôssemos lavados. Todos nós temos deformidades, temos sujeira moral. E nós precisamos, Senhor, ser limpos. Senhor, venha fazer a Tua obra na nossa vida. Juntos, Senhor, nós queremos declarar que reconhecemos a Tua palavra como única autoridade para nós, de fé
e de prática. A regra suprema, Senhor, infalível. Senhor, se ao fazermos isso, seremos estigmatizados de fundamentalistas, que assim seja. Porque a vida cristã reserva sempre uma cruz. E o Senhor Jesus carregou na nossa frente. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos ânimo, Pai. Dá-nos fé. Senhor, e principalmente, faze-nos ter a paz, a alegria de coração que o Senhor Jesus sempre teve. Senhor nosso Pai, mostra a cada um de nós, por experiência, que a verdadeira felicidade está nesta vida, nesta caminhada. Seguir em obediência à Tua palavra. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo privilégio de recebermos esta palavra. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa confirmá-la no coração de cada um que esteve aqui e também daqueles que nos assistem pela internet. Esteja com todos, ó Pai. Guia-nos no fazer a Tua santa e boa vontade. Te rogamos estas bênçãos, ó Senhor, em nome e por amor de Cristo Jesus. E pedimos ainda, Senhor, que o Senhor tome o fardo. Pode ser que vieram pessoas aqui, Pai, que tinham fardo, que tinham angústias, que tinham dúvidas, preocupações. Tu sabes, Senhor, o que está no coração de cada um. Mas que hoje, Pai, seja o dia da bênção. Hoje seja o dia, Pai, em que todos estes fardos sejam depostos aqui aos pés do Senhor Jesus. Senhor, de que esses fardos, Pai, sejam esquecidos e que em lugar deles o Senhor dê ao coração o Teu Espírito, ó Pai. Faça isso também com todo e qualquer que nos assiste pela internet. Pela internet, por DVD ou por qualquer outro meio. Opera, ó Pai. Nós te rogamos estas bênçãos e te agradecemos porque cremos na resposta. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos finalizando a transmissão online. Vamos permanecer um pouco mais aqui na igreja. E rogamos a bênção de Deus sobre você que nos assiste. Lembrando, nós faremos a transmissão também no culto da quarta-feira, às 8h20 da noite, horário de Brasília. E aos sábados, sempre começando às 10h30, horário de Brasília. Você que quer acompanhar, entre no site www.advertenciafinal.com.br. Repetindo, www.advertenciafinal.com.br. E também, por meio do canal YouTube, nós estaremos publicando a mensagem. O canal é www.youtube.com/TV Advertência Final. Repetindo, www.youtube.com/TV Advertência Final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.